Em 2026, os Estados Unidos abriram arquivos de OVNIs sem entregar a prova que a internet esperava. Os Estados Unidos abriram registros de OVNIs ao público, mas a internet leu o arquivo oficial como confirmação alienígena. Esse é o erro que muda todo o caso. A imagem existe, o registro existe, a dúvida também existe. Mas dúvida não é prova. Hoje você vai ver 3 vídeos que viraram símbolos. O FLIR deu peso militar ao mistério. O gimbal criou a imagem que parece impossível. O Go Fast mostrou como o olho pode ser enganado. A promessa deste vídeo é separar a imagem oficial de prova real. Você vai entender o que esses vídeos mostram e, principalmente, o que eles não conseguem provar. Esse assunto voltou agora porque os arquivos ganharam vitrine oficial. A página Corsul reúne materiais públicos sobre fenômenos não identificados. A NARA organiza registros federais sobre UAPs. Esse mesmo ecossistema. Isso tirou o tema da fofoca e colocou no arquivo. Só que arquivo não é sentença final. Ele mostra que algo foi registrado. Não mostra automaticamente o que esse algo era. Esse detalhe parece pequeno, mas ele separa a investigação de fantasia. O governo não disse que encontrou visitantes. O governo usou uma formulação mais estreita e mais desconfortável. Algumas imagens seguiam sem identificação pública. Essa palavra segura o vídeo inteiro. Não identificado significa que a análise não fechou. Não significa que a resposta mais extrema venceu. O analista pode não ter distância confiável. A câmera pode não entregar um ângulo útil. O sensor pode não trazer contexto suficiente. E uma segunda medição pode simplesmente não existir. E é aí que o primeiro vídeo começa a parecer maior do que realmente é. Essa regra vai decidir o resto do vídeo. Quanto menos dado aparece, mais a imaginação trabalha. Quanto mais a imaginação trabalha, mais o mistério parece prova. E o primeiro vídeo mostra exatamente essa armadilha. O FLIR parece simples demais para ter ficado famoso. Na tela, aparece um alvo claro dentro de uma mira infravermelha. A imagem parece pobre. Quase não existe espetáculo, mas é justamente isso que dá força ao clipe. Ele parece menos um trailer. Parece um arquivo que não queria ser famoso. O fascínio do FLIR não mora só no borrão. Ele mora no cenário militar ao redor da imagem. Existe um sensor infravermelho acompanhando o alvo. Existe linguagem de cockpit durante o registro. Existe uma mira tentando seguir algo em comum. E existe uma dúvida que o clipe não encerra. Mas o vídeo também cria um limite. O vídeo registra um alvo incomum dentro da mira. Mas a gravação não revela de onde aquilo veio. Ele não revela o sistema de propulsão. Ele não revela estrutura, material ou tripulação. Ele não revela tecnologia alienígena. O FLIR prova algo importante. Um sistema militar registrou uma imagem incomum. Mas ele não prova a origem dessa imagem. Esse é o ponto que quase sempre some no hype. Quando alguém pula do desconhecido para alienígena, a investigação morre cedo. A pessoa acha que resolveu o mistério. Na verdade, ela só escolheu uma resposta antes da análise. E o segundo vídeo é mais perigoso por um motivo visual.
O gimbal parece entregar a resposta com os olhos. No gimbal, o impacto chega antes da explicação. Um objeto escuro aparece no centro da tela. A câmera acompanha o alvo por alguns segundos. Depois a imagem parece girar no ar. Essa rotação é o momento que viraliza. Ela cria uma sensação de impossibilidade. O público olha e sente que algo quebrou a física comum. Mas sensação forte não é medida confiável. Aqui o vídeo precisa desacelerar. Um sensor militar não enxerga como o olho humano. Uma imagem infravermelha não funciona como celular. E a rotação aparente pode nascer dentro da própria óptica. Isso não transforma o vídeo em fraude. Ele revela que o vídeo continua incompleto. Quando o vídeo está incompleto, a pergunta precisa ficar mais precisa. A pergunta fraca é perguntar se parece estranho. Claro que parece estranho. Foi por isso que ele explodiu. A pergunta forte é perguntar quais dados faltam. Falta saber a distância exata do alvo. Falta saber como o sensor estava se comportando. Falta comparar o clipe com aeronaves comuns. Falta separar movimento real de movimento aparente. E essa diferença prepara o erro mais enganoso do vídeo seguinte. Essa é a entrega do gimbal. O vídeo é intrigante porque parece impossível, mas ele não basta para provar impossibilidade. E essa diferença salva o vídeo do sensacionalismo. Se essa distinção já mudou sua leitura, deixa o like agora, porque o terceiro vídeo testa a parte mais frágil do caso. Ele testa o nosso próprio olho. O Go Fast começa enganando pelo nome. Antes da análise começar, ele já promete velocidade. Quando a imagem aparece, o cérebro aceita a promessa. O alvo parece correr por cima do oceano. A mira tenta acompanhar o objeto. O fundo se desloca rápido atrás dele. A sensação de velocidade absurda nasce quase sozinha. Mas esse é o momento certo para desconfiar. A dúvida principal não é se o vídeo existe. Ela é se a nossa leitura da velocidade está correta. Quando o avião se move, o cenário também muda. Mas o dado que destrava essa cena onde destrava essa cena ainda não apareceu. Quando a câmera acompanha um alvo, a distância parece comprimida. Quando a altitude não está clara, o objeto parece mais baixo. Quando a distância não está clara, a velocidade parece maior. O nome desse efeito é paralaxe. Na paralaxe, o movimento do observador muda a cena percebida. O alvo pode parecer raspar o mar, mas a parte decisiva aparece quando você pergunta pela altitude real. Sem esse dado, a velocidade vira impressão. A virada do Go Fast é essa. Ele talvez não prove velocidade extrema. Ele mostra como a perspectiva pode fabricar velocidade. E isso muda a leitura dos outros vídeos também. Se o olho erra em um clipe oficial, ele pode errar em outros sem. Se o nome influencia a leitura, a manchete influencia ainda mais. E se a imagem vem sem dados completos, a conclusão fica frágil. Agora os 3 vídeos podem ser vistos sem a armadilha. O FLIR entrega o peso do registro militar. O gimbal
entrega o impacto da rotação aparente. O Go Fast entrega a lição da perspectiva enganosa. Juntos, eles não contam uma história simples sobre aliens. Eles contam uma história sobre como dados incompletos viram certeza pública. Sensores difíceis de ler viram manchetes fáceis de vender. E lacunas técnicas viram imaginação coletiva. Esse é o bloco mais importante do vídeo. O governo liberou registros. Ele não liberou uma resposta final. A diferença entre essas duas coisas é enorme. Em certos registros, o objeto pode ser um balão. Em outros registros, o alvo pode ser uma ave. Em alguns casos, pode ser uma aeronave distante. E em outros, o caso pode continuar aberto por falta de dados. Percebe como a conversa muda? Não é uma disputa entre alienígena e mentira. Existe uma terceira categoria muito mais comum. É a categoria do ainda não sabemos o suficiente. Essa categoria frustra quem quer resposta rápida, mas ela é a única honesta quando o arquivo não fecha. E ela também é a mais útil para a investigação real, porque mistério sério não precisa de exagero. Ele precisa de método. Ele precisa de metadados. Ele precisa de contexto. E precisa sobreviver ao melhor contraponto disponível. A partir daqui, a pergunta deixa de ser alienígena ou não. A pergunta vira outra. O que ainda falta para saber? De verdade. Falta radar sincronizado com a imagem. Falta distância confiável no momento do registro. A análise também precisa de uma altitude sem ambiguidade. Falta entender como a câmera se movia. E falta testar a hipótese comum antes da hipótese extraordinária. Essa ordem é chata para a internet, mas é assim que investigação não vira fanfico. A investigação começa pelo registro bruto. O contexto precisa vir logo depois. A explicação testável só entra quando os dados sustentam. A conclusão fica por último. E é por isso que esses vídeos ainda importam. Não porque eles provam visita extraterrestre. Eles importam porque mostram uma falha pública de interpretação. A gente vê uma mancha e cria uma nave. A gente vê um selo oficial e cria uma confirmação. A gente vê não identificado e cria uma resposta pronta. Só que não identificado não é resposta pronta. É um convite para investigar melhor. E talvez seja isso que torna o tema tão magnético. Ele fica preso entre duas forças. De um lado, existe o fascínio pelo impossível. Do outro, existe a obrigação de provar. No meio, ficam os vídeos. Eles são curtos demais para encerrar o caso. Mesmo assim, são fortes demais para serem ignorados. Depois de tirar o hype, sobra uma pergunta mais difícil. O que esses 3 vídeos ainda conseguem provar? Eles provam que registros oficiais existem. Eles provam que militares trataram alguns casos com seriedade. Eles provam que sensores podem capturar imagens difíceis de ler e provam que dado incompleto cria debate enorme. Agora vem a parte que segura o chão. Eles não provam nave alienígena. Eles não provam tecnologia impossível. Eles não provam que o governo tem a resposta final. E não provam que todo cético está fugindo da verdade. O ponto mais honesto fica entre esses extremos. Esses vídeos existem em fontes oficiais. A dúvida também continua existindo.
mas a conclusão alienígena ainda não foi demonstrada. Essa cautela não mata o mistério. Na minha leitura, ela deixa o mistério mais interessante, porque agora o enigma não depende de acreditar. Ele depende de descobrir o que falta. E talvez essa seja a melhor pergunta para fechar. Não é o que queremos ver nessas imagens. É o que as imagens permitem afirmar sem forçar a barrar. Quando um arquivo oficial aparece, ele merece atenção. Quando esse arquivo é incompleto, ele merece cautela. A internet transforma cautela em certeza rápido demais. E quando isso acontece, o mistério deixa de ser investigado. Ele vira torcida. Por isso, os 3 vídeos continuam intrigantes. Esses vídeos não encerram o debate. Eles mostram onde o debate realmente começa. Porque FLIR, Gimbal e Go Fast são só a porta de entrada. O corredor inteiro começa depois dela. A próxima investigação segue o caminho dos arquivos. Ela mostra como o rumor virou audiência pública e depois arquivo oficial. Comenta a linha do tempo para eu abrir essa parte 2.